Não é verdade também que esse planeta está superlotado com recursos se esvaindo, então não é uma coisa natural esse controle? E ele conclui, sei não, esses especialistas vivem das contradições mais para vender seu peixe do que exercitar a ciência da sua profissão, na opinião do Adriano Vermelho, que escreve para o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta quinta-feira. A gente volta amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A partir de agora, o noticiário esportivo é destaque aqui na RB, com o Nossa Área, com o comando de Carlos Henrique, repercutindo a vitória do Guarani 2-1 contra o Mirassol, que você acompanhou com o Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes, repercutindo a vitória da Ponte Preta fora de casa contra o Ituano, que você acompanhou com o Carlos Batista na tela da Band+. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia. Como é bom chegar aqui e daqui a pouquinho repercutir duas vitórias dos dois times de Campinas. Fica tudo mais leve, fica tudo melhor, até para a gente apresentar o programa. Então, sem perder tempo, vamos às manchetes do programa desta quinta-feira de sol na cidade de Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol de Paulo Baia, meu Deus, Ponte derrota o Ituano no Novelli Júnior e se afasta da zona do rebaixamento. Com a vitória, a Macaca aumentou para 4 pontos a distância para o primeiro time do Z4. Os atacantes Gé e Pablo Diego seguem no DM. Diretoria acelera busca por atacantes. André já tem acordo para defender a Ponte a partir de julho. Em noite de golaços no Brinco, o Guarani bate o Mirassol por 2-1 e chega à segunda vitória consecutiva. Bruno José e Bruno Mendes marcaram os gols do Bugre. Thalisson Kelvin diminuiu para o Mirassol.
Com 3 pontos, Guarani sobe para a 7ª colocação e se reaproxima do grupo de acesso. Fora das 4 linhas, comissão técnica faz planejamento para ter Regis em melhor forma física. Meia do Bugre iniciou novamente no banco de reservas. No Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino goleia o Taquari do Paraguai por 7-1 e termina a primeira fase da Sul-Americana na primeira colocação do grupo C. Com isso, a equipe de Pedro Caixinha avança de forma direta às oitavas de final da competição. Flamengo intensifica conversas por Claudinho, meia ex-Bragantino. Clube já conhece valores que precisa desembolsar para tirar o jogador do Zenit. Santos inicia a reformulação do elenco pedida por Paulo Turra e prevê novas saídas a curto prazo. Peixe tem 38 jogadores à disposição no CT Rei Pelé e a expectativa é liberar alguns e reforços pontuais para o segundo semestre. Gleger Zorzin. Gleger, bom dia, seja bem-vindo. Como eu destaquei, como é bom trabalhar com 2 vitórias do futebol de Campinas, né, Gleger? Tá tudo bem, um grande abraço. Tudo bem, né? Bom dia pra você, um abraço pro amigo ligado à Bandeirantes, sem dúvida nenhuma, né? E hoje você no comando dessa nave espacial, né? Que é o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, CH, importante demais, né? 2 vitórias, independente do futebol que foi apresentado. Acho que o importante nesse momento era a recuperação dos times de Campinas, né? A Ponte, num jogo duro, difícil, venceu o Ituano, o Guarani enfrentando o Mirassol, teve alguns problemas no jogo, mas foi lá e conseguiu a vitória. Isso que é o importante. Nesse momento de recuperação, nesse momento aí que nós já estamos, vai abrir a janela, né? Agora em julho, e isso aí os times vão começar a se reforçar. Então você conseguir uma sequência de vitórias é importante demais. Então parabéns aos 2 times, parabéns ao Humberto Loser, parabéns ao Felipe Moreira, que foram, sem dúvida nenhuma, 2 grandes resultados na noite de ontem. 971021493. Mande a sua mensagem. Participe, mensagem de texto, que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani ontem no Brinco diante do Mirassol por 2-1, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre pegou Ari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno e Isaac, depois João Vitor, Bruno José, depois Bernardo, Bruninho, depois Regis, Derek, depois Bruno Mendes, a equipe do técnico Humberto Louser. Já o Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, depois Juninho, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri, depois Vico, Danielzinho e Chico, Gabriel, Negueb e Cauã, depois Christian, a equipe do técnico Mozart Santos. Bruno José abriu o placar para o Guarani aos 25 minutos do primeiro tempo. Thalisson Kelvin aos 5 empatou. Mas Bruno Mendes, um golaço aos 40 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Guarani. Cartões amarelos, Matheus Bueno, João Vitor e Diogo Matheus. Para a equipe do Mirassol, o Thalisson Kelvin, o Vico e o técnico Mozart. Público, 3.195 torcedores. Vitória do Guarani, 2 para o Bugre, 1 para o Mirassol. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Galegueiro Sozinho, não é fácil não, amigo. Não, vamos que vamos. Bom, vamos aqui divulgar o sorteio de ontem, né? A promoção da Uesco, não é? Vai ter efetivamente essa semana mais um sorteio que vai acontecer na segunda, né? Segunda, dia 3. 3 de julho, mais conhecido como segunda-feira, não é isso? Então entra lá no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram da Uesco, coloca lá seu nome, clica na foto do Batista, indica um amigo e participe, tá bom? Não perca, segunda-feira tem mais uma ferramenta da Uesco, que é garantia efetiva de qualidade. Ferramentas Uesco, para você, promoção com a Rádio Bandeirantes. Vamos aqui atender, Gleguezozin, os nossos ouvintes. Aguinaldo de Americana. CH, você acha que o Bruno José e o João Vitor poderiam jogar juntos? Sim, claro. Depende do esquema, da circunstância. Os dois foram bem ontem, né? Aliás, o Bruno José foi muito bem. Vanderlei de Caxias do Sul, Bugrão agora é competitivo, dá gosto assistir. Verdade. Foi muito bem ontem de novo. Bom dia, CH. Amigos da linha do trem. Não se iludam com essa vitória, hein? Fomos amassados e ganhamos na sorte. Precisamos pagar o que devemos. Araújo. Ganhou na sorte, Gleger? Não. Aí eu não concordo. Ganhou na competência do seu goleiro no primeiro tempo, né? Na competência das mexidas que levaram o time, elevaram o nível técnico do time e jogaram o time pra cima. E num lance lá de muita categoria, Paulo Baia, ele mesmo, meteu na rede. Acredite. Olá, bom dia. Eu não sei se fico contente pela vitória da Ponte ou se fico com raiva porque o Felipe Moreira continua. A que ponto chegamos? A nega véia não merece isso. Alê, valeu. Bom dia, aleluia, aleluia, aleluia. CH tem que escalar esse time depois das substituições no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Edivaldo. 2 vitórias enganosas. Oswaldo Jardim Aurélia, falando do Guarani. Vamos ver, né? O tempo dirá. Dali Ponte Preta, nega véia, sua alegria. Manda seu nome, companheiro.
Carlos, ontem eu torcendo contra o meu time do coração e a Ponte perder para esse fraco e péssimo técnico Felipe Moreira ser demitido, mas ganhamos infelizmente. Não, Carmen, nossa, não é ganhamos assim. infelizmente. Que Ponte Pretano é esse? Não é assim. Não, tá errado. Não é assim. Vamos com calma, gente. Parabéns para a Band transmitir um jogo na TV e outro no rádio. Assim as duas partes de Campinas podem acompanhar o seu clube de coração. Fernando, obrigado. Valeu, Flávio. Tá torcendo pela Ponte aqui. Obrigado pela sua mensagem e agradecimento sempre pelo carinho. Não dá para ler todo mundo, que graças a Deus a audiência é grande e vem aqui uma enxurrada de mensagens, mas dentro do possível eu procuro atender a todos aqui, tá bom? 11h43 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino falando da Ponte Preta que foi em Itu, desfalcado e ganhou do Ituano por 1-0. Fala, Vlad! CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta, Macaca que conseguiu uma vitória importantíssima. Com gol de Paulo Baia ontem, bateu o Ituano pelo placar de 1-0, conseguiu a sua primeira vitória fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O time enfrentou muitas dificuldades, teve muitos desfalques, o técnico Felipe Moreira até alterou o esquema tático utilizando 3 atacantes, levou pressão do Ituano na primeira etapa, soube equilibrar e suportar essa pressão e conseguiu o gol no segundo tempo que deu aí à Ponte Preta essa vitória importante. Ponte chega a 15 pontos, está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, mas abre 4 pontos aí com relação à zona do rebaixamento. Ao final do jogo, o técnico Felipe Moreira analisou esse resultado, falou sobre o rendimento do time e a importância desta vitória sobre o Ituano. Vamos ouvi-lo. A gente entrou bem posicionado naquilo que a gente planejou. O posicionamento não estava perfeito, mas estava encaixado, estava tudo direitinho, mas a gente estava um pouco nervoso com a bola. Acho que devido à situação e aquilo que eu acabei de explicar, de você trocar 3 peças, 4 peças e a forma de jogar. Hoje eu tive a possibilidade de entrar com 3 atacantes, né? 2 de velocidade mais o Eliel por dentro, sabendo que eu não teria troca. Né? Então eu teria que, ao decorrer do jogo, criar situações devido a como ia estar acontecendo o jogo, como o jogo ia estar no momento, e eu ia ter que criar situações para suprir. A gente sabia que não ia suportar. O Dudu fez um jogo muito forte contra o Atlético Goianiense, saiu com o câmbio, a gente sabia que não ia suportar o jogo todo. O Thales, a estreia dele, nossa, assim, como titular. No último jogo eu queria ter iniciado com ele, mas infelizmente ele teve uma torção de tornozelo no jogo treino e ele não treinou pela semana, ele foi para o Atlético Goianiense sem treinar. Entrou um pouco nervoso nesse sentido, erramos alguns passes, tivemos a transição e fomos evoluindo no jogo, crescendo, ganhando confiança. O segundo tempo com as trocas, acho que a gente cresceu muito com a entrada do Everton, do Paulo, do próprio Samuel, que ele é um médio, né? Ele não é atacante, mas ele vem trabalhando comigo nessa situação, porque eu sabia que a gente não ia ter. Né? E ele é um cara que mais próximo, quando você olha por característica, cara de velocidade, um cara que compete muito. E acho que a comissão técnica foi feliz de treinar ele nessa situação de novo, quando ele alcançasse, para a gente colocar. Ele entrou muito bem e o segundo tempo, acho que a gente fez um grande segundo tempo. Ponte Preta volta a campo já no próximo domingo, né? Joga 8h30 da noite no Majestoso contra o Novo Horizontino, revivendo a final do último Campeonato Paulista da Série 2. Terá de volta o Kaique França, poderá ter de volta também o Felipinho, aguarda pelos outros jogadores que estão entregues ao departamento médico, na confiança de mais uma vitória e de confirmar de vez a reabilitação do time nesta Série B do Campeonato Brasileiro. CH. Obrigado, Vladimir, pelas suas informações. Gleger, queremos ouvi-lo. Fale um pouco mais da vitória da Ponte contra o Ituano. Veja como esse futebol é uma caixa de fazer louco, né, cara? 6 desfalques, time todo remendado e o Paulo Baia faz o gol da vitória da Ponte. Você lembra que nós, ontem no programa de TV, eu fiz um comentário e depois você chamou o comentário para você, dizendo que concordava que era questão de competir, né? A questão de ir para campo para guerrear, mas guerrear no bom sentido, jogar futebol, né? Ter uma solidez defensiva, atacar na hora que tem que atacar, enfrentar, encarar o seu adversário, e foi o que fez a Ponte. Mesmo com os desfalques, você vê, nós aqui criticávamos muito o Matheus Jesus, que fez um bom jogo ontem. Aliás, um jogão. Mas a gente não estava criticando com razão? Claro. Ele estava jogando bem? Estava jogando bem. Ontem ele jogou bem. Ontem ele jogou bem, exatamente. Agora vamos elogiar. Exatamente. Fez um partidaço o Matheus Jesus.
Os jogadores que entraram, até houve um questionamento em alguns momentos ali, mas, tirando atacante, colocando volante, colocando meio de campo. Mas aí é a organização, aí foi determinado, foi treinado e as coisas aconteceram positivamente. Depois das substituições, a Ponte começou a criar oportunidades. Um primeiro tempo relativamente ruim, mas defensivo, né? Onde o Pedrão foi muito bem, o goleiro. Pedro, você vê como é que é o futebol, né? A torcida ficou meio assim, puxa vida, o Kaique França agora não vai jogar. O Pedrão foi lá e deu conta do recado. Então é isso que a gente estava pedindo, né? Para que esses jogadores que recebem a oportunidade demonstrem. O Paulo Baia, por exemplo, vinha entrando mal, de repente entrou lá e ganhou o jogo para a Ponte. Então precisa ter concentração, precisa ter empenho e, repito, competir. E ontem a Ponte encarou o Ituano, competiu e foi lá e ganhou o jogo. O Roberto Teixeira do Jardim Garcia está nos criticando aqui, dizendo o seguinte: uma vergonha colocar no ar uma gravação como essa do Felipe Moreira. Mas esse foi o material disponibilizado pela Ponte Preta. Então o repórter, já que ele não tem acesso a nada, graças a esses modus operandi dos clubes, você fica à mercê do material que estava muito ruim mesmo, aí você tem razão, para você poder trabalhar. Como vai colocar a entrevista do Humberto Loser, meu caro Roberto Teixeira? Se eu não colocar a palavra aqui do Felipe Moreira, na hora chove aqui umas 10 mensagens dizendo que a gente torce para o Guarani, que dá espaço para o Guarani, não dá para a Ponte. Então, se fosse você faria o quê? Não coloca o técnico da Ponte que jogou ontem, que ganhou o jogo em Itu. Então o material não foi produzido pela gente. Esse material é produzido pela própria Ponte Preta. E estava muito ruim, realmente. Agora, respeito sua opinião, mas não concordo. Tá certo? 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio do Centro. Obrigado pela sua mensagem, Antônio. Muito obrigado pelas palavras aqui, principalmente pela mensagem. Vamos falar do Guarani. Guarani que venceu um jogo difícil pra caramba contra o Mirassol. Bom, quem vai contar um pouquinho a história do jogo, de novo, ele está de volta. Fala, Vladimir Catarino. CH, falando agora do Guarani, Bugre que conseguiu uma vitória fundamental, hein? Vitória contra a equipe do Mirassol, pelo placar de 2-1, jogo difícil, bastante complicado, mas mais uma vez o Bugre conseguiu sair com os 3 pontos. Segunda vitória consecutiva do Guarani neste Campeonato Brasileiro da Série B. Mantém o 100% de aproveitamento com o técnico Humberto Louser. Guarani que conseguiu essa vitória, um gol do Bruno José na primeira etapa e um gol do Bruno Mendes, um golaço, aliás, no segundo tempo. Guarani subiu na tabela de classificação e está a apenas 4 pontos agora do G4 da competição. Ao final da partida, o técnico Humberto Louser falou sobre a importância do resultado, a importância da vitória. Ele que promoveu a volta do Lucão e também do Bruno José, que ficaram de fora da partida anterior, estavam suspensos, voltaram ao time titular. O rendimento deles acabou agradando e o treinador analisou a vitória do Bugre. Vamos ouvi-lo. Mais uma vez tivemos um comprometimento na questão tática, cumprimos bem aquilo que precisávamos fazer, sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, a equipe do Mirassol muito bem montada, muito bem entrosada pelo Moza, uma equipe que alguns atletas já jogam junto, então tem uma ideia que faz você ter que balançar bastante, ter essa aplicação tática, então acho que foi determinante justamente isso, essa aplicação, essa maneira encorajada de jogar. Alguns momentos tivemos dificuldades, mas no total parabenizar todos os atletas pelo que eles apresentaram no jogo de hoje, principalmente quando a gente não tinha bola, então a equipe muito aplicada, vivenciando a cada instante, então é mérito deles por ter empregado toda essa energia e a gente fica feliz por conseguir fazer o nosso dever de casa, conquistar mais uma vitória essa importante contra um adversário que está na nossa frente também na tabela, que vem fazendo uma excelente competição. Agora é descansar bastante para que a gente possa projetar o nosso próximo adversário na segunda-feira lá em Ribeirão Preto. Esse Humberto Louser, o Guarani volta a campo agora segunda-feira, segunda noite, pega o Botafogo
lá em Ribeirão Preto. Para essa partida, o Bugre não contará com o jogador Matheus Bueno, volante que acabou sendo expulso na partida de ontem, né? Já havia recebido o 3º cartão amarelo, acabou sendo expulso também, vai ter que cumprir suspensão automática. A dúvida também fica sobre o Matheus Barbosa, o outro volante, que saiu machucado no intervalo. O Guarani se reapresenta na tarde desta quinta-feira e já começa a preparação para o jogo da próxima segunda, jogo importante também contra o Botafogo, na sequência da Série B. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Legal, o Gilson do Taquaral tá dizendo que o Matheus Bueno foi o cara do jogo, jogou bem também. Aliás, vários jogadores foram bem ontem, né? Mas o jogo foi extremamente complicado e difícil. Muito complicado o jogo. Mirassol tem um bom time, jogadores de meio campo de ataque muito rápidos. O Guarani teve bastante dificuldade, como o Mirassol teve dificuldade com o Guarani. Foi um jogo, Gleger, que eu posso considerar que foi uma briga tática, no bom sentido. Mozart fazia uma coisa aqui, o Loser fazia outra coisa acolá. Isso é legal. E foi o jogo passou rapidinho. Primeiro e segundo tempo, sabe quando é? Não é que o jogo foi bom pra caramba, foi muito disputado. Isso é legal. Não é? E eu quero só registrar, para deixar você comentar, primeiro aspecto. Bruno Mendes fez um gol ontem de cinema. Nossa, antológico. Golaço. Outra coisa, a jogada do Bruninho no primeiro gol do Bruno... Jogadaça. Do Bruno José foi sensacional. Pelo lado esquerdo ali. E o Regis entrou bem pra caramba ontem no segundo tempo. Então, vitória merecida, num jogo complicado. Eu acho que tem que ser valorizado, porque contra a Vitória não é qualquer um que ganha e contra o Mirassol não é qualquer time que vence. Times que estavam lá em cima na tabela. Então são vitórias, né, que a gente tem que valorizar. Exatamente. E o mais importante de tudo isso, claro, a vitória, 3 pontos... Mas a confiança, a autoestima, né? Você vê que começa a recuperar o futebol do Regis, que é um jogador importante. O Bruno Mendes voltando a marcar, né? Que golaço. Nós estamos vendo aqui agora, aqui tem um retorno aqui, ó. Tá passando agora, olha lá, CH, a bola vai lá na gaveta, né? E o Muralha não teve como fazer nenhum tipo de reação. Foi, mas não pegou. Então, eu credencio... Você pegaria essa bola? Essa daí? Olha... Eu acho que se ele troca a mão, eu iria trocar a mão, talvez eu pegaria. Prossiga, então. O Capucci fica tirando sarro de mim depois, pô. É que ele fica impressionado com a sua modéstia, Gleger. Não, é que assim, ó, você sabe que eu tenho duas virtudes, né? Uma que eu fui o melhor goleiro aqui da história de Campinas. Sim. E a outra que eu sou humilde pra caramba. Prosseguindo, Gleger, então, o tempo assim, urge. Então, assim, CH, eu acho que foi uma vitória realmente convincente. É brincadeira, viu, aos ouvintes aí, é brincadeira. E o Guarani tá de parabéns. Pela segunda vitória consecutiva, o Humberto Loser trouxe confiança, autoestima ao time e agora é só dar sequência. O campeonato é pesadíssimo, mas a recuperação de alguns jogadores importantes me deixa mais confiante ainda. Tomara seja assim, Gleger, tomara seja assim. Em Campinas, 11h55. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara. Feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados dos jogos desta quarta-feira. Ceará e Avaí empataram por 0-0. O ABC empatou diante do Atlético Goianiense 1-1. No Brinco, o Guarani venceu o Mirassol 2-1. Em Itu, a Ponte venceu o Ituano por 1-0. Na Bahia, o Vitória venceu o Sampaio Corrêa 2-1. E em Londrina, o Juventude venceu o Londrina por 2-1. Fechada esta rodada, o Vila Nova é o líder, 30 pontos. Novo Horizontino 29, Vitória 28, Sport 28. Guarani é o 7º colocado com 22 pontos. A Ponte Preta ocupa a 15ª colocação com 15 pontos. Os 4 últimos, Londrina 11, Avaí 11, Tombense 9 e ABC 7 pontos. Próxima rodada, 15ª, amanhã 9h30, Tombense e Chapecoense. No sábado às 4 da tarde, Atlético Goianiense e Vila Nova. Às 5, Avaí, ABC, Sampaio Corrêa e Criciúma. 18h15, CRB e Londrina. Domingo, 15h30, Juventude e Vitória. Às 18h, Sport e Ceará. 8h30, Ponte Preta em Novo Horizontino. E na segunda-feira, 18h, Mirassol e Ituano. 8h15, Botafogo e Guarani. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Ihara, agricultura é a nossa vida. E Nakata, na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023.
Firmes e fortes por aqui nesta quinta-feira, onde a tendência natural é a temperatura começar bem devagarzinho em toda a região sudeste, ela começar a cair e aos pouquinhos a gente vai voltar a se encontrar com o inverno. Ontem, quem se encontrou com o melhor futebol foi o Corinthians. E é muito interessante porque o Corinthians vem de uma fase de muita inconsistência, menos, inclusive, do que aquilo que a maioria poderia imaginar. Até porque, obviamente, o Luxemburgo já tem um tempo interessante à frente da equipe, mas esse tempo interessante, ele é legal, ele é ótimo, ele dá ao treinador a confiança de saber que está no lugar certo, na hora certa e fazendo os movimentos certos, mas o resultado não vinha aparecendo. E aí, gente com quem você acha que pode contar, você acaba não contando. Jogadores que você acredita que podem produzir mais, acabam não produzindo. Até o modelo que você gostaria de poder implementar não é um modelo adequado para aquele grupo de jogadores. E aí o que acontece? Os resultados não vêm, a pressão aumenta e quando você tem a segunda maior torcida do Brasil, disparado, a maior torcida do estado de São Paulo, que ela apoia, mas cobra na mesma proporção, as coisas começam a ficar mais complicadas. A camisa começa a pesar, a bola passa a ser de chumbo ao invés de ser de couro e de material mais moderno, como são as bolas atuais. E aí, um jogador que normalmente ele tem a habilidade para poder driblar e chutar, ele acaba passando para quem está mais perto. E isso significa o quê? O resultado não virá, a pressão vai aumentar e todo mundo corre risco. Aí o que é interessante, numa partida que valia pouco, aliás, até entendo que ela valesse menos do que muitos acreditavam que ela valesse, mas na minha opinião, ela era bem interessante, porque em caso de vitória na partida de ontem, o Corinthians garantiria um lugar na Copa Sul-Americana. Sim, a Copa Sul-Americana, ela está diretamente proporcional ao que diz respeito à Libertadores da América, como, por exemplo, acontece na Europa entre a Champions League e a Liga Europa. E tá tudo bem, você ser campeão da Liga Europa é menos importante do que você ser campeão da Champions. Mas, repito, é sempre muito interessante, é um título internacional, é um título reconhecido. O São Paulo, por exemplo, tem como seu último título importante a conquista da Sul-Americana de 2012. Na época o time era comandado pelo Ney Franco. Então, eu entendia que talvez o Corinthians estivesse abrindo mão da possibilidade de continuar numa disputa internacional. Imagine que, numa disputa internacional, você possa enfrentar, de repente, o São Paulo, de repente você possa enfrentar um time como o Fortaleza. E é interessante, por quê? Porque você vai estar num torneio internacional reconhecido e, é claro, óbvio que vai te dar a garantia de poder avançar na competição, amealhar um pouco mais de